Bom, gente, desculpa aí a gente dividir, né, essa aula em dois vídeos, por conta que a câmera aqui descarregou, mas vai assim mesmo, né? Não se desespere, vamos retomar aqui o nosso conteúdo, até fica melhor para a gente poder fazer o upload dele também, né? Ok, então vamos continuar aqui nessa equação do segundo grau que a gente estava fazendo agora há pouco. 3x ao quadrado mais 15 igual a zero, né? Eu me referi antes que para você eliminar um número de um membro, fazendo a sua subtração, né, pelo seu número oposto, você tem que fazer isso também no segundo membro. Aí no caso eu estou fazendo a subtração de menos 15, né, então no segundo membro eu vou pegar o zero e subtrair também por menos 15, certo? Fazendo isso, cancelei aqui, né? Cortei esse 15 com esse 15. Ficou o 3x ao quadrado igual a menos 15. E agora, professor? Aonde é que tem número? Primeiro membro, o número é o 3, né? Lembre-se que os números são os coeficientes, gente, tá? Segundo membro, o número é o menos 15. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que eliminar o 3, para a variável ficar sozinha. Para eliminar o 3, eu tenho que fazer o quê? Subtrair por 3? Lógico que não. Eu tenho que utilizar a operação inversa da multiplicação. Por quê? Porque o 3 ele está multiplicando com a incógnita, está multiplicando com a variável. Então, se ele está multiplicando, quem é o inverso da multiplicação? É isso mesmo, divisão. Então, eu vou fazer a divisão por 3. Se aqui eu vou fazer a divisão por 3, o que é que eu vou fazer no segundo membro? Exatamente, também vou fazer a divisão por 3, certo? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, precisa colocar? Não, ficou apenas x ao quadrado. Menos 15 dividido por 3 dá menos 5, né? 15 dividido por 3 dá 5, menos dividido por mais dá menos. Note que não existe um número real que elevado ao quadrado resulte em menos 15. Ou seja, x ao quadrado igual a menos 15 não tem raízes reais. Portanto, a equação 3x ao quadrado mais 15 igual a zero não tem raízes reais. Né, gente? Porque o que vai acontecer? Esse expoente 2 ele vai passar para o segundo membro como raiz. E vocês sabem que não existe números reais onde o radicando é um número negativo. A gente só utiliza números negativos na radiciação quando a gente está trabalhando com números complexos, né? Aqui no caso não, aqui só estamos trabalhando com números reais. Então, nesse caso, essa equação, ela não tem uma raiz ou raízes reais. Se uma equação do segundo grau, tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, tem raízes reais, então elas são números opostos. Por exemplo, ó, aqui eu tenho x ao quadrado menos 9 igual a zero. Para eliminar esse menos 9, o que é que eu vou fazer? Somar por mais 9, né? Eu vou ter que utilizar o seu número oposto, certo? Fazendo isso no primeiro membro, tenho que fazer também no segundo. Então, menos 9 mais 9 que dá 0, e 0 com mais 9 que dá 9. X ao quadrado igual a 9, eu vou extrair a raiz quadrada de 9, né? Porque aqui está um expoente, quando passa para o segundo membro, se transforma em um radical. Então, x igual a raiz de 9, que dá igual a 3, ou x igual a menos raiz de 9, que dá igual a menos 3. Portanto, menos 3 e 3 são as raízes da equação x ao quadrado, menos 9 igual a 0. Gente, ó, nesse caso, quando você estiver trabalhando com raízes, principalmente quando for a equação do segundo grau, quando a gente estiver trabalhando com a equação do segundo grau, pessoal, sempre vai ter duas raízes, tá? Com exceção daquelas situações, né, em que a raiz vai ser um valor e a outra raiz vai ser outro valor. Bom, só recapitulando, gente, ó, eu tô querendo dizer o seguinte, ó, que às vezes você vai ter apenas uma raiz
que vai satisfazer essa equação, tá? Isso são em momentos raros, mas acontece. Às vezes você tem uma equação do segundo grau, mas porém ela vai ter apenas uma raiz. Bom, aqui é outro exemplo, 5x ao quadrado menos 32 igual a menos 12, né? Professor, aí não é uma equação do segundo grau completa? Não, pessoal, porque eu tenho dois termos independentes, o menos 32 e o menos 12, certo? Vamos eliminar aqui o menos 32, já que ele está no primeiro membro. Se aqui o 32 está negativo, para eliminar ele eu tenho que fazer o quê? Utilizar seu número oposto, que é o mais 32. Então, 5x ao quadrado, menos 32 com mais 32 dá 0. E 12 menos 32, mais uma vez, o que eu fizer no primeiro membro eu tenho que fazer no segundo também, certo? Então, 5x ao quadrado igual a menos 12 com mais 32, diminui e dá o sinal do maior, fica 20. Aqui eu tenho que eliminar o 5, para eliminar o 5 tem que fazer a divisão por 5, né? Então, 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5, que eu tenho que fazer também no segundo membro, dá 4. Logo, x é igual a raiz de 4. Então, x é, portanto, menos 2 e 2, né? Que x pode ser 2 ou x pode ser menos 2, são as raízes da equação 5x ao quadrado menos 32 igual a menos 12. Pessoal, resolução de equações do segundo grau, tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Nesse caso, eu não tenho o termo independente, né? Nesse caso, c é igual a 0. Observe a pergunta da professora. O quadrado e o retângulo têm a mesma área. Qual é o valor de x? Ó, aqui, gente, eu tenho a mesma área. Ó. As áreas são iguais. Sendo que um lado é x ao quadrado. E essa outra área aqui, pessoal, base vezes altura, fica 2x vezes 8. Certo? Como a figura tem a mesma medida de área, podemos escrever a seguinte equação, né? Então eu posso utilizar, ó, um lado vezes o outro lado, que é a área do quadrado, que é igual a 2x vezes 8, que é a área do retângulo, né? Então, uma fórmula é igual à outra, já que eles têm a mesma área. Juntando tudo, né? Tudo que tem variável eu vou colocar lá no primeiro membro e tudo que não tem eu vou colocar no segundo. Mas nesse caso aqui, gente, eu vou fazer por eliminação, tá ok? Então vamos lá. X vezes x dá x ao quadrado. 2x vezes 8 dá 16x. Lembrando, gente, quando eu tenho uma multiplicação, né, e eu tenho um outro termo com uma incógnita ou uma variável, eu posso fazer essa multiplicação. Ou se fosse divisão, eu poderia. Agora, caso, né, se fosse uma situação parecida com essa, por exemplo, né, aqui, por exemplo, fosse 2x menos 8, um exemplo, eu não poderia calcular, certo? Ou 2x mais 8, eu não poderia calcular, tá bom? Eu só posso calcular se for uma razão, no caso uma divisão, ou um produto, no caso uma multiplicação. Então, ó, eliminando aqui, ó, que dá 16, certo? 16x menos 16x, e aqui o outro, eu vou colocar aqui, ó, fica 2x ao quadrado menos 16. Então, pessoal, ó, essa equação é o seguinte, x ao quadrado menos 16x igual a 0. Note que o fator x é comum aos dois termos do primeiro membro da equação. Desse modo, podemos colocar o termo em evidência. Lembra quando a gente coloca o termo em evidência? Como assim, professor? É só lembrar, ó. Aqui não tem um x, aqui também não tem um x. Então, o x é comum entre os dois termos, né? Entre o 16 e o 1, eu posso colocar ele em evidência. Como é que eu vou colocar, ó? Como aqui é x ao quadrado, eu vou colocar esse x para fora. Então, eu vou transformar aqui ele em uma coisa chamada binômio, certo? Então vai ficar, ó, x menos x vezes, né? X menos 16 igual a 0. Se o produto é 0, então pelo menos um dos fatores é 0. Gente, nesse caso aqui, presta bem atenção, tá dizendo assim, ó. Se o produto é 0, então pelo menos
um dos fatores é zero. Ele está se referindo a isso aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ele está dizendo que... Vou colocar aqui, certo? Aí ele está dizendo o seguinte: quando você soma as raízes, o resultado é menos B sobre A. Quando você multiplica as raízes, o resultado é C sobre A. O C não é um termo independente? Pois bem, se você faz uma divisão, né? Uma divisão de C sobre A, que ficaria assim, gente, ó. C sobre A, certo? Ficaria o quê? Ficaria 0 sobre A. Por quê? Porque o que está faltando aí, né? O C, o coeficiente que está faltando, né? O C não é igual a 0. Então, quando você faz essa divisão, o resultado vai dar 0. Né? Então, o produto dessas raízes é 0. Ele diz aqui, ó, x igual a 0. Se o produto é 0. Ok? Então, toda vez, pessoal, toda vez, uma raiz vai ser 0. Então, aí você já, né, mata a charada. Então, toda vez que você tiver uma equação do segundo grau incompleta, onde o coeficiente C é igual a 0, uma das raízes vai ser 0. Ok? Bom, então, se um produto é 0, então pelo menos um dos fatores é 0. Tá? Como assim, professor? Aqui, gente, ó. Você vai pegar um desses x aqui e substituir por 0, ó. Vamos lá, então vamos pegar aqui, ó. Vamos dizer que esse x aqui é 0. Ficou o quê? Ficou x menos 16. Logo, x é igual a 16. Portanto, 0 e 16 são as raízes da equação x ao quadrado menos 16x igual a 0. Para responder à pergunta da professora, consideramos apenas o valor de x, diferente de 0, pois ele representa um comprimento, portanto, x é igual a 16. Lembra-se que eu falei antes daquele outro exemplo? Quando você tem as medidas, gente, está trabalhando com medidas, com unidade de medidas, elas não podem ser negativas, né? E também não vai ser um valor igual a 0, né? Não vai dizer que um lado é igual a 0. Você viu o tamanho do lado, né? Então aí o lado tem alguma medida, ok? Uma equação do segundo grau, tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, tem duas raízes reais, das quais uma é igual a 0. Tá? Então aí já é o pulo do gato. Resolução de equações do segundo grau, tipo ax ao quadrado igual a 0. Nesse caso, tanto o coeficiente B como o coeficiente C são igual a 0. Observe como Marcelo resolveu a equação 4x ao quadrado igual a 0. E menos 2x ao quadrado igual a 0. Bem simples, pessoal, ó. Aí, ele colocou, ó, o 4 para fazer a divisão e o 0 dividido por 4. Né? Então, ficou o quê? Ficou x ao quadrado igual a 0. Colocou x vezes x, certo? A equação x ao quadrado, aliás, a equação 4x ao quadrado igual a 0 tem duas raízes reais igual a 0. Né? Então, essa equação aqui, pessoal, as duas raízes são igual a 0. A outra, ó, menos 2x ao quadrado igual a 0. Eliminou aqui, ó, certo? A mesma coisa, as equações menos 2x ao quadrado igual a 0 tem duas raízes também reais igual a 0, tá? Então, uma equação, olha só, pessoal, a solução, ó. Uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a 0 possui duas raízes reais igual a 0. Beleza, gente? Pessoal, aí é um desafio que eu quero que vocês façam. Ok? Quem conseguir aí fazer, me mande aí primeiro, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó. A queda livre é um movimento vertical que um corpo realiza sobre a força da gravidade, desconsiderando a resistência do ar.
Quem pode chegar primeiro? O movimento de queda livre foi estudado pelo filósofo grego Aristóteles, que viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Ele afirmava erroneamente que a pedra mais pesada atingiria o solo primeiro. Ao deixar cair duas pedras ao mesmo tempo e de uma mesma altura, hoje sabemos que Aristóteles estava errado e que nessa situação as pedras atingiriam o solo no mesmo instante, né? O movimento de um objeto caindo a partir do repouso pode ser representado por, né? S é a posição do corpo, T é o tempo em segundos e C é a aceleração da gravidade terrestre, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, pessoal, a aceleração da gravidade ela é 9,8, né, alguma coisa. Mas alguns físicos arredondam para 10, ok? Note que o tempo de queda não depende da massa do objeto, porém, no caso de um paraquedista, uma folha de papel ou uma pena, por exemplo, essa equação não é válida, pois quanto maior a superfície do objeto, maior será a sua resistência. Desconsiderando a resistência do ar, em quanto tempo a pedra chegará ao fundo de um precipício, né? Então aí, gente, você tem aí uma experiência, tá? Note, e a ler de novo. Então aqui ele está fazendo o cálculo, pessoal, ó. Note que o tempo de queda não depende da massa do objeto. Porém, no caso de um paraquedista, uma folha de papel ou uma pena, por exemplo, essa equação não é válida, pois quanto maior a superfície do objeto, maior será a sua resistência exercida pelo ar, fazendo-o cair suavemente, né? Ele está dizendo o seguinte, gente, quando você desconsidera o ar, né? Quando você desconsidera o peso do ar, você pode ter uma pedra de 10 kg e uma pena de 2 gramas. Quando você solta eles ao mesmo tempo, pessoal, eles vão chegar no solo, né? No mesmo tempo, tá? Na mesma velocidade, certo, gente? No YouTube tem alguns vídeos relacionados a isso, né? Se você tiver curiosidade, você pode até fazer uma simples pesquisa e você vê lá. Considerando uma pedra solta de uma altura de 80 metros à beira de um precipício, conforme a imagem ao lado a seguir. Aqui ele está fazendo um exemplo, tá, gente? Certo? Bom, então essa foi a aula de hoje, certo? Dá uma lida de novo aí nessa experiência aí, quem tem curiosidade, tá? Só quis mesmo trazer para você dar uma olhada, tá bom, gente? Desculpa aí a aula ter ficado um pouco longa, né? Ficou aí em 2 vídeos, mas é bacana porque aí, pessoal, como eram 2 aulas na semana, né? De matemática, então aí ficaria já, né? Como fosse as nossas 2 aulas aí, tá bom? Próxima aula a gente vai estudar a resolução de equações de segundo grau completa, né? Utilizando o quê? Fórmula de Bhaskara. Ou então, pessoal, ó, vamos fazer por esse método aqui, ó, tá? Fatoração das raízes, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, até mais.